Glória a Deus. Ele é santo. Ele é santo. E Ele está aqui presente para te abençoar nesta noite. Nesse mesmo espírito, não sai de seu lugar. Vamos ouvir a poderosa mensagem da palavra do Senhor. Deus tem algo de sua parte para falar conosco. Essa noite vai estar pregando a pastora Cristina Arsênio. A paz do Senhor para os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. É uma passagem bem conhecida dos irmãos, mas essa mulher chamada Joquebede é uma mulher que, assim como muitas mulheres na Bíblia, mas essa mulher, especialmente essa mulher, ela fala muito ao meu coração. Ela chama a minha atenção por causa da coragem dessa mulher, por causa da fé, da postura de coragem, fé, ousadia. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa palavra. Até o versículo 9. Nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Repita comigo, irmãs, escondeu. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Deus eterno, diante da tua presença, Pai, nos encontramos, Senhor. Pai, continue falando, Senhor, conosco nesta noite, Senhor. O teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para trabalhar, para agir, para nos convencer, para nos confrontar. Ser mãe no dia de hoje não é fácil. Colocar um filho no mundo nos dias de hoje não é fácil. Mas nós louvamos ao Senhor porque nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém. Ele foi louvado um hino falando sobre isso, né? Espírito Santo de Deus. Então, assim, se você quer obter, vamos dizer, podemos colocar essa palavra, né? Sucesso nessa criação, não faça nada sozinho, não faça nada sozinha, mas convide o Espírito Santo de Deus para estar te orientando em cada decisão em relação à criação dos seus filhos. E a gente sabe que a maior preocupação da liderança hoje em dia, irmãos, mesmo que de repente essa liderança, que possa ser o meu caso hoje, possa se tornar repetitiva em algumas palavras, mas é necessário assim fazer, porque existe um pastor, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele costuma dizer que a igreja, ela está envelhecendo. A igreja, ela envelhece, mas não amadurece. Então, assim, a maior preocupação de toda a liderança é perceber o amadurecimento dos seus liderados. Então, às vezes, se faz necessário, sim, irmãos, estar batendo sempre na mesma tecla, no mesmo ponto,
para que essas palavras, então, possam, então, nos amadurecer. Amém? Então, essa passagem, essa mulher chamada Joquebede, nós vimos aqui no versículo 1, Joquebede foi uma mulher diligente, quer dizer, uma mãe cuidadosa, mãe zelosa, mãe atenta, mãe preocupada, mãe que investia o tempo dela com seus filhos, porque Joquebede não teve apenas um filho, ela teve 3 filhos. E aí a gente vai ver o que esses filhos, então, se tornaram na casa, na presença do Senhor. E no versículo 1 vai dizer o seguinte, que foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. A Bíblia vai dizer que esta mulher, Joquebede, ela possuía uma fé que era herdada dos seus pais. Seu pai que se chamava Levi e seu irmão que se chamava Coate, todos os dois eram sacerdotes. Então era uma fé herdada dos seus pais. E aí a gente vai observar, nós vamos então perceber que a família, essa família, ela foi escolhida para servir ao Senhor, assim como a nossa família também, assim como a nossa descendência. Por isso que nós temos que ficar atentas, alertas, temos que ser cuidadosas em relação à criação dos nossos filhos, porque a nossa família foi escolhida para adorar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor tem um propósito a realizar através da nossa descendência. E apesar desta família ter sido levantada, ter sido escolhida, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 34, versículo 25 até o 31, nós vamos encontrar um relato de violência e vingança. Os irmãos conhecem muito bem. Diná, ela foi estuprada, e aí seus irmãos, Simeão e Levi, eles então foram em busca desta vingança. Entraram então na cidade de Siquém e mataram ali todos os homens. Todos os homens. E aí eu volto a falar, eu volto a relatar que a nossa família foi escolhida para servir ao Senhor, mediante a todos os desafios que surgirem, mediante a todos os desafios que se levantarem. Se nós escolhermos amar, adorar, servir a esse Deus, depender, obedecer, confiar tão somente nesse Deus, toda maldição será jogada por terra no nome do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Mas precisamos decidir. Aleluia. Precisamos decidir, obedecer, confiar, somente depender desse Deus. E aí, Joquebede, ela foi uma mulher que foi casada com um homem chamado Arão. Arão, ele era sacerdote. E agora juntou a fé de Joquebede com a fé de Arão. E agora eles se juntam, se casam, e dali vai nascer uma outra família de fé. Aleluia. Outra família de fé. Então essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos gerar irmãs. Precisamos gerar uma família de fé. Passar para os nossos filhos a confiança nesse Deus, a dependência tão somente desse Deus. Nós não podemos perder esse foco. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a descansar no Senhor. Não é que eles não tenham que fazer a parte dele, precisamos sim. Temos que estudar, temos que nos formar, temos que trabalhar. Mas saber que os planos do Senhor são melhores e maiores que os nossos, aleluia. Oh, aleluia. E eu preciso aprender, eu preciso então absorver isso para estar passando para os meus filhos. É nossa responsabilidade. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 7, uma passagem bastante conhecida. Leia comigo, por favor. 6, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pode colocar, por gentileza, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7.
Vamos ler todos nós juntos? Oh, aleluia! Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Vamos ler juntos, bem bonito, para que possamos então entender o que diz a palavra do Senhor, porque é uma ordenança. Eu preciso entender, não é uma escolha, irmãs, é uma ordenança. Vamos lá no 3, 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3. Seis, 7. De novo. 1, 2, 3. E as 7, versículo 7. De novo. 1, 2, 3. E as Amém, muito obrigada. É todo o tempo. É toda hora. É ser chata mesmo, irmãs. É ser chata mesmo. Persistente. É toda hora, todo o tempo. Falando das maravilhas. Falando desse Deus, do seu poder, do seu amor. E a todo tempo. E esta mulher, Joquebede, ela fez isso em relação aos seus filhos. Versículo 2 vai dizer o seguinte, olha. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Por que essa mulher escondeu essa criança? Os irmãos conhecem muito bem a história. Porque havia um decreto, então, de matar todo bebê que nascesse menino. Porque aquele povo israelita crescia demais e Faraó estava muito preocupado. Então, todo menino que nascesse era para matar. Joquebede, então, mulher cuidadosa, mulher diligente, mulher de fé, mulher que sabia o Deus em quem ela cria. Aleluia. Oh, aleluia. Moisés nasceu num período difícil, mas ela sabia que o Deus que ela servia ia entrar com providência, que o Deus que ela servia ia abrir uma porta, que o Deus que ela servia ia entrar com uma solução. Aleluia. É crer, é descansar, não fique apavorada, não fique atribulada, não arranque os cabelos, mas tão somente descanse, porque o Deus que nós servimos é Deus de providência. Oh, aleluia. Nós precisamos viver mais essa palavra, irmãos. Nós que somos mães, que passamos a maior parte do tempo com nossos filhos, precisamos viver mais esta palavra, para que então eles possam ser modelados através da observação, nos observando. Porque às vezes há uma incoerência, eu sempre falo isso com as irmãs, porque às vezes há uma incoerência muito grande com aquilo que eu falo, né? Com as minhas atitudes, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo, com aquilo então que eu coloco em prática. Há uma incoerência. E isso então é que causa um nó na cabeça dos nossos filhos. Porque muitas das vezes falamos de um jeito, mas nos comportamos de outro. E aí, Espírito Santo, trabalha em mim. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, eu preciso ser exemplo na minha casa. Espírito Santo, meus filhos estão me observando. E agora esta mulher escondeu aquela criança. Esta mulher, então, ela esconde. Mãe diligente, aleluia. Ela esconde, mãe cuidadosa. Ela escondeu porque ela sabia que Moisés nasceu para um propósito. E todos nós que damos à luz sabemos bem disso, irmãos. Viu, irmãs? As que estão grávidas, que estão gerando, e daqui a pouco vão ter o seu bebezinho nos seus braços. Nascem com um propósito, não é para esquentar banco, não. Não é ser mais um, não é para ser mais um nesse mundo, não. Oh, aleluia, veio para fazer a diferença. Veio para ser sal desta terra e luz deste mundo. Oh, aleluia, minha responsabilidade é sua. E o Senhor vai cobrar isso de cada uma de nós.
E para com esse negócio de botar culpa no pastor. Para com esse negócio de colocar culpa na pastora, na líder, na professora, no professor. Para! É eu que vou dar conta, é você que vai dar conta. Para com esse negócio de colocar culpa no papai e na mamãe. Problemas de cabeça, vai pedir o Senhor para resolver. Vai pedir o Senhor para curar. E entra no novo relacionamento curado, para não passar as mesmas doenças, para esse novo relacionamento. Entra nesse relacionamento sarado, pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque o Senhor cura, o Senhor trata, não tem nada que Ele não possa resolver. Oh, aleluia, é o nosso Deus. É o nosso Deus, irmãos, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ah, porque papai. Ah, porque mamãe. E aí? Aconteceu. Mas e agora? Eu vou repetir os mesmos erros? Vou dar continuidade a essa história? Vai depender de você, vai depender de mim. Aleluia. Vai depender de você, vai depender de mim. Aleluia. Quando meu pai se casou com a minha mãe, a minha avó, que é a irmã da irmã Disse, por parte de pai, ela disse assim para o meu pai: Davi, você vai casar com a Marilene, tem certeza? Já viu a história da família da Marilene? Pai matador, os filhos dele, todos os filhos homens do meu avô, eles mataram também. Matavam. Meu avô, ele era capataz de uma grande fazenda, então ele criou os filhos desse ritmo. E eram sanguinários, eles matavam rindo. E a minha avó teve essa preocupação muito grande. Davi, pelo amor de Deus, você vai casar com a Marilene, Davi. Essas crianças vão nascer tudo com essa índole má, com essa índole ruim. Um povo nervoso, um povo brigão. E era o mesmo, irmãos. Tudo era na faca. Tudo era no revólver. Morreram todos. Porque quando vai para esse caminho, né? Não tem outro jeito. Mas aí, quando a minha mãe se encontrou com a pessoa do Senhor Jesus, ela ali então escreveu uma nova história. Ela falou: eu não quero perpassar essa conduta, esse comportamento, sabe? Essas pessoas briguenta, tudo puxa faca, tudo quer brigar, quer tomar satisfação. Eu não quero herdar isso, eu não quero herdar isso, eu não quero. Então, vai depender do seu posicionamento. Eu não quero. Senhor, entra com a sua intervenção na minha história, traz cura, traz libertação, traz restauração, no nome de Jesus. Oh, aleluia. E essa mulher então escondeu. Ela escondeu debaixo da oração. E hoje não é diferente, irmãos. Existe um decreto aí, ó. Tem um decreto. Existe um rei nesse presente século que ele quer matar, ele quer destruir, ele quer aniquilar, ele quer acabar com os jovens, ele quer acabar com a minha e com a sua descendência. E aí, como é que nós vamos nos comportar? Ficarmos de braços cruzados, achando que tudo é normal, que é natural? É tanta coisa levantando, é tanta ideia, é tanta ideologia, é tanta falácia. E como mãe, como é que eu vou me comportar mediante a tudo isso? Como? E aí eu tenho que ser mãe cuidadosa, mãe zelosa, mãe que ora, mãe que tem que jejuar, tem que orar. Vai lá pelas madrugadas e repreende. Vai lá Senhor, me revela. Senhor, me mostra o oculto, o escondido. Não me deixe enganada com nada. Porque o Senhor mostra, irmãos. O Senhor mostra. Oh, aleluia. Ele não nos deixa enganados com nada. Mesmo que de repente você esteja lá na tua casa, bem inocentemente, e de repente ele ou ela esteja aprontando alguma coisa, se você estiver no jejum, no joelho, na oração, o Deus que te serve vai te mostrar. Aleluia. Aleluia. Mas eu preciso orar. Mas eu preciso jejuar.
Eu preciso estar alerta, eu preciso esconder essa criança, esconder com oração, esconder com cuidados, com atenção. Larga um pouco essa vassoura, irmã, no nome de Jesus. O Senhor já me libertou. Que era vassoura o tempo todo. Já me libertou desse negócio. E aí não sobra tempo. Não, porque só pensa no serviço. Tudo bem, a gente precisa deixar tudo organizado. Eu entendo, mulher é assim, né? A grande maioria, né? Mas, aleluia. Mas existe uma prioridade maior. Existe uma prioridade maior. Eu preciso estar atenta. Ele chegou diferente. Ela chegou diferente. Alguma coisa aconteceu. Olha aí. Não sai do Zap, não sai do Face, não sai do Instagram, não sai das redes sociais. Na grande maioria não tem nada que preste, irmãos. Então fique atenta a isso, muito cuidado. Muito cuidado, vai olhar, ver o que está acontecendo. Então Joquebede, ela escondeu o bebê Moisés. Interessante que a palavra vai dizer que ela escondeu esse bebê e ela não ficou com medo do decreto do rei. Não ficou com medo. Porque em 1 João, capítulo 4, versículo 18, vai dizer que o amor perfeito, ele lança fora todo medo. O amor agora afastou todo medo, dando a esta mulher força para agir com fé e com coragem. É assim que o Senhor Jesus faz. Esse amor entra e lança fora todo medo e nos dá força, coragem para intervir, para agir na situação, para repreender com autoridade. Aleluia. É assim que ele faz. Peça ao Senhor autoridade. Peça ao Senhor pulso firme. Porque precisamos ter. Precisamos ter. Versículo 3 diz assim, olha, a palavra do Senhor. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Aleluia. Aleluia. Ela largou porque ela confiava no Deus que ela servia. Sabe? Não largou de qualquer maneira, irmãos. Houve ali um preparo. Houve ali um preparo. Houve ali um preparo antes de largar a criança no rio. Olha aí, Jesus. Olha aí, ó. Eles precisam trabalhar. Eles precisam ir para a faculdade, frequentar as universidades. Precisam os cursos. Mas antes de lançarem nesse rio que é o mundo, precisamos prepará-los. Aleluias! Oh, aleluias! Precisamos prepará-lo, irmãos. Porque o negócio aí está muito sério. O negócio está muito sério. Eu retornei agora para a faculdade esse ano, eu tô assim abismada. 3 anos afastada. Eu estou assim abismada. E para onde eu fui então, é um polo que acontece muitas coisas, eu vejo muitas coisas. Jesus, meu Pai amado, Jesus tem misericórdia dos jovens, da força, da graça. Meu Deus, da autoridade, da discernimento. Meu Senhor amado, precisamos prepará-los. Porque o negócio aí está feio, irmãos. O negócio está estreito, Preparar os nossos filhos à luz da palavra, à luz da Bíblia, a viverem de fato esse evangelho, a conhecerem esse Jesus, a se aproximarem de verdade dessa pessoa chamada Jesus. Porque se não houver um relacionamento, vai se perder. Se não houver um relacionamento de verdade, um relacionamento sério, vai se perder, se perde, irmãos. E aí a Bíblia diz que essa mulher, Joquebede, ela criou 3 filhos. E todos os filhos dessa mulher foram sacerdotes. Olha que lindo! Todos os 3. Moisés foi usado para libertar os hebreus da escravidão egípcia. Arão foi sacerdote. Miriam foi líder das
hebreias. Oh, que maravilha. Qual o segredo desta mulher? Nenhum dos filhos dela se perderam. Nenhum dos filhos dela. Porque, irmãs, nós temos que também colocar o nosso decreto. Eu dizia para os meus, Hélida e Abidiel, eu dizia, se não for para servir ao Senhor, eu vou orar para preparar e levar. Porque eu não vou perder para Satanás. Eu não vou perder para Satanás. Eu não vou perder para Satanás. Pode preparar e levar. Nós temos que preocupar com isso. Gerar filhos para povoar o inferno. Gerar descendência para povoar o inferno. Em nome de Jesus, se desperta, mulher. Mãe, nesta noite se desperta. Peça ao Senhor sabedoria, discernimento e entendimento. Autoridade. Autoridade não é não. Não é não. Deixa fazer biquinho. Porque não é não. O não, ele educa, para quem não sabe, tá? Não, ele educa. E essa mulher Joquebede, qual o segredo dessa mulher, irmãos? Primeira coisa, bem rapidamente, o segredo dela, Joquebede, ela se preocupou com a salvação dos seus filhos. Eu preciso me preocupar, como eu já falei. Eu preciso me preocupar. Eu preciso mostrar para essa criança o plano da salvação. Ele precisa entender que ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Para que Jesus? Para que eu preciso aceitar Jesus? Ele precisa saber disso. Hein? Precisamos de Jesus para quê, irmãos? Porque é só Jesus que nos resgata das nossas mazelas. É só Ele, mais ninguém. Aleluia! É Ele, é uma transformação interior. É no interior, porque o exterior é muito fácil. É só botar o saião, botar, né? Respeita as irmãs, que ainda costumam, ainda estão usando os costumes, né? Só botar o saião, o cocão, é muito fácil. Mas lá dentro, pensamento, coração, atitude, Jesus precisa entrar e intervir nessa história. Precisamos de Jesus para isso. Isso aí, irmãs, cabe a mim e a você apresentar Jesus. É desde pequenininho, é desde pequeno. É. E aí a gente vê uma outra personagem, Ana, bem conhecida essa história. Ana bem cedo mesmo, antes mesmo do despontar da inteligência de Samuel, ela então ensinara Samuel a amar e a reverenciar a esse Deus. Ana ensinou a Samuel a amar, reverenciar, obedecer. Ana ensinou a Samuel que a vida dele pertencia ao Senhor. Precisamos ensinar os nossos filhos. Meu filho, a sua vida não te pertence, você é do Senhor. Mamãe, por que eu não posso participar das festinhas juninas? Porque você é do Senhor. Mamãe, por que eu não posso nem botar a roupinha? Porque você é do Senhor. Mamãe, por que eu não posso estar lá no meiozinho? Porque você é do Senhor. Você é dele, é dele. Você é dele, é do Senhor. Você tem o dono. Aleluia. Mamãe, por que eu não posso, assim, de repente, me comportar igualzinho? De repente, falar, né? Usar as mesmas palavras, porque você é do Senhor. Você é do Senhor. Eles precisam saber disso, irmãs. É desde pequenininho. Você é do Senhor. Você é do Senhor. E orar, jejuar, falando sempre para isso inculcar na cabecinha deles. Precisamos apresentá-lo Deus. E não só falar que Deus é amor, como eu já falei, mas demonstrar com as minhas atitudes. É demonstrar, irmãos, demonstrar com o meu jeito de ser. Minhas atitudes que Deus é amor. Olha aí quando eu envolvo em amor, quando eu dou carinho para essa criança, olha. Porque muitas vezes eu falo de amor, mas em casa, como eu sempre falo para as irmãs, é muita gritaria.
É muita palavra de maldição. Então, em nome de Jesus, lance essas palavras por terra nesta noite, em nome de Jesus. Repreenda. Nós não podemos amaldiçoar os nossos filhos, irmãos. Não podemos, irmãs. E aí eu grito, eu perco a paciência, eu amaldiçoo. Depois eu não entendo por que as coisas não estão bem. Depois eu não entendo por que as coisas não estão caminhando muito bem. Então, muito cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com o seu comportamento. Irmãs, cuidado com o seu comportamento em todas as áreas. Sabe, interessante que essa mulher, um grande segredo dessa mulher também, é que essa mulher chamada Joquebede, ela sabia que o reino de Deus, ela ia preparar os filhos dela também, sabe, para a vida. Porque o reino de Deus faz isso, irmãos. No reino de Deus há regras. No reino de Deus há normas. O negócio aqui não é bagunçado, não. O negócio não é bagunçado. Existem regras, existem normas. Então, quando eu ensino para os meus filhos que existe um dono desse reino, que há uma hierarquia, há alguém que manda, esse dono se chama Jesus. Ele é o dono. Ele é o dono da minha vontade, ele é o dono das minhas ideias, ele é o dono dos meus pensamentos. É o Senhor Jesus. Quando eu ensino para os meus filhos, eu estou automaticamente ensinando, eu estou preparando os meus filhos para a vida. Porque o que mais tem aí fora é isso, são regras, né? Submeter autoridades. Então, esta mulher chamada Joquebede, ela sabia muito bem disso. Uma outra coisa, Joquebede, ela se preocupou com a vida espiritual dos seus filhos. Precisamos nos preocupar com a vida espiritual deles. Não só mandá-los orar, ler a Bíblia, mas eles precisam ver você orando. Eles precisam ver você lendo a Bíblia. Aleluia. Vida espiritual. Os nossos filhos precisam amadurecer. Aqui dentro é o melhor lugar. Aqui dentro é o melhor lugar para trazer para a vida dos meus filhos um amadurecimento. Para com esse negócio de falar que aqui só tem gente assim, só tem gente assado. Para com isso. Porque em meio a todos os problemas, aqui é o lugar, é a casa do Senhor para criar os nossos filhos. É a casa do Senhor. Para com esse negócio, viu, irmãs? Para com isso. E como é que o irmão te chamou a atenção? Olha lá, como é que ele fala? Ih, meu filho, não obedece não, dá confiança não, sai fora. Responde mesmo. Jesus amado. Aqui ainda é o melhor, aliás não, é o melhor lugar, aqui é a casa do Senhor. Será que Ana não sabia disso? Ana sabia. Ana, quando levou Samuel, quando ela leva Samuel, irmãos, lá ao templo, para cumprir o voto, Samuel foi criado, junto ali com os filhos, sacerdote Eli. A Bíblia vai dizer em Samuel, 1 Samuel 2:12, que Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, não conheciam ao Senhor. Foram criados no templo. Olha aí, mães. Criados no templo. Levava para a igreja. Levava para o cultinho das crianças. Levava para o trabalho de oração. Levava aí, largava pelo quintal, né? Ou então de qualquer maneira dentro do templo. Foi criado, foi levado. Foram criados no templo, mas não conheciam ao Senhor. Será que Ana não sabia disso? Será que Ana não sabia que aquele menino que foi chamado, e aí, Ana não sabia que aquele ambiente, para crescer uma criança pura, ensinada nos caminhos do Senhor, não era um ambiente adequado? Mas Ana foi cumprir um voto. E descansou, sabendo que o Senhor ia cuidar de todas as coisas como Ele cuidou. Porque os nossos filhos precisam amadurecer. Eles precisam aprender aqui dentro a tolerar. Eles precisam aprender aqui dentro a liberar o perdão.
Eles precisam aprender aqui dentro a tolerar, a amar, a servir uns aos outros, porque esse foi o ideal do Senhor Jesus. Veio servir. Ele veio servir sem cobrar nada. Ele veio servir uns aos outros e a Cristo. E precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Servir sem cobrar nada em troca. Servir sem pedir nada em troca. Servir uns aos outros. E principalmente a esse Senhor Jesus. Será que Ana não sabia? Ana sabia. Mas ela também sabia que ali era o lugar ideal. Era ali. Era ali. Joquebede, ela se preocupou com a santificação do seu filho. Santificação dos seus filhos. Hebreus 12, 14 vai dizer assim, olha, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz e sem santificação. E aí, tem gente que fala assim, mas a fase, né? Não. Sendo jovens ainda, sendo novinhos ainda, precisam aprender que se querem alcançar, se querem conquistar, aleluia, precisam obedecer os mandamentos do Senhor. Eles precisam viver. Provérbios capítulo 3, versículo 2, vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Se eu quero prosperidade, se eu quero bênção, se eu quero vitória, é condicional. Eu preciso obedecer. Eu não posso quebrar as regras. Se eu quebro as regras, eu vou tardar os planos, projetos do Senhor para a minha vida. Eu volto lá para o fim da fila. Quando eu quebro essa aliança, quando há um quebrar de aliança, o meu filho precisa entender. Mesmo com 12 anos, com 13 anos, ele precisa entender, ele precisa aprender que ele não namora ninguém que não faz parte do nosso arraial. Ele precisa aprender isso, irmãos. Ele precisa aprender que o sexo é para um contexto do casamento e não fora do casamento. Pastora, mas a década, né, é outra, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Tudo passa, o mundo passa, com as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. É a palavra do Senhor, não tem jeito. Não tem jeito. E eu não posso ser uma mãe permissiva. O Senhor não compactua com isso. Quando eu sou permissiva, eu simplesmente estou ensinando meu filho a quebrar regras. E o Senhor não compactua com isso. E precisamos ter muito cuidado com esse tipo de situação. Olha, Ana, Joquebede, ela se preocupava com o envolvimento do seu filho na igreja. Criou Moisés, mas tinha essa preocupação. Eu preciso me preocupar também quanto a isso. Eu preciso ter compromisso, sim, com as atividades. Eu preciso ter compromisso para que os meus filhos também tenham compromisso. Eu preciso estar compromissada. Eu preciso ser responsável. Eu preciso estar atuando para que meus filhos vejam e cresçam também nesse mesmo ritmo. E aí, outra coisa, irmãos, que eu estou sempre falando e vou repetir de novo. Quando nós lutamos por ideias próprias, e nos revoltamos por não serem elas aceitas, eu vou mostrar para o meu filho, eu vou quebrar, sabe, esse verdadeiro ideal de servir a Cristo para os meus filhos. Eu vou quebrar esse raciocínio, né? Essa linha de raciocínio, porque servir ao Senhor, servir a Cristo é se doar. Como eu já falei, é servir ao outro, é servir a Cristo, sabe? É me doar para o meu irmão.
E aqui, a ideia é coletiva, não é individualista. É o melhor para o grupo, é o melhor para o corpo, é o melhor para a igreja, não é o que é melhor para mim. E eu preciso entender, estão entendendo, irmãs? Estão entendendo? E eu preciso passar isso para os nossos filhos. Não é o que é melhor para mim. E aí a gente vê famílias, pais, mães, que deixam de cooperar com determinados trabalhos na igreja, porque não vão com a cara de A e de B da pessoa que está liderando a situação. Ô Jesus querido, Senhor, nos ensina, porque isso aqui é reino, isso aqui é corpo, é reino do Senhor, não é a nossa casa. Precisamos aprender. Quando eu me comporto dessa maneira, e aí eu vou ensinando os meus filhos, né? Eu ensino com as minhas atitudes, de não ir ao culto, porque eu não vou com a cara da pastora Cristina, ou muito bem com a cara dela, não. E aí ele está aprendendo. Irmãos, irmãs, tudo isso afastam os nossos filhos da casa do Senhor. Todo tipo de comportamento. Quando eu me reúno para falar de liderança, o filho só observa e absorve. Ainda mesmo bem pequeno, muito cuidado quanto a isso, tá? Ele vai observando e vai absorvendo. Os pais falando mal da liderança, essa criança cresce, não tem respeito nenhum pela liderança. E é um problema sério. É um problema porque Romanos vai falar sobre isso, 13. Romanos capítulo 13, versículo 1, versículo 2. Anote e leia em casa, dever de casa. Oh, Jesus querido, precisamos respeitar, seja qual for a liderança. Porque foi o Senhor que colocou, foi o Senhor. Há uma unção. E eu não posso em casa nem emprestar os meus ouvidos para ouvir nada. Irmãs, isso é tão perigoso, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Joquebede teve esses cuidados. Joquebede teve esses cuidados. Para terminar, vai dar 9,5. Joquebede, então, também teve um outro cuidadinho, sabe? Com os amigos dos filhos dela. Os amigos, olha, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Pastora, mas é filho do presbítero. Mas dá uma olhadinha, vê se o camarada é convertido. É filho do pastor, vê se ele é convertido. Vê se ele é convertida. Dá uma olhada lá. Não é não? Então não dá para andar não, irmãos. Só cumprimenta. Tudo bom? Paz. Legal, beleza. Sai fora. Porque eu estou criando para servir ao Senhor. Amém? Estamos criando para um propósito. Para um propósito. Nós precisamos entender, irmãos. Nós somos os braços e as pernas de Cristo aqui na terra. Nós, como igreja, fomos chamados para levar libertação, para levar água para aquele que tem sede, pão para aquele que tem fome. Fomos chamados para isso. Esse é o propósito da igreja. Então, cuidado. De vez em quando, convida para ir para a tua casa, para você observar a fala, o comportamento. Porque se não tiver de acordo com a palavra, não permita que essa amizade continue. A Bíblia fala sobre isso. Eu esqueci agora um versículo. Que, dependendo da atitude, do comportamento, da fala, você nem coma com esses irmãos. Nenhuma refeição. A irmã Peça, missionária Peça, falou sobre isso na reunião da CIB, né? As irmãs estão lembradas disso? Então é dessa maneira. Joquebede era uma mulher, era uma mãe diligente, era uma mãe cuidadosa, porque ela teve os seus filhos, ela criou os seus filhos para adorar e servir a esse Deus poderoso. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento, irmãs.
Vamos orar? Para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos dê autoridade, para que o Senhor nos dê discernimento. Senhor, discernimento. Você sabe da sua necessidade, eu sei da minha. Você sabe da sua necessidade, aonde o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar, intervir aí, ó, para mudar a história, para mudar essa história. Não seja uma mãe permissiva, não seja. Dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada lá no status, dá uma olhada lá no Face. Cuidado com as fotinhas que lançam nas redes sociais. Dá uma olhada lá, irmã, dá uma olhada lá. Dá uma olhadinha lá, dá. Eu, como pastora, eu fico de cabelo em pé, fico arrepiada. Quando eu vejo umas coisas, eu fico, meu Deus. Vamos orar. Deus eterno, Pai querido, diante da Tua presença, Pai, nos encontramos nesse momento, Senhor. Queremos Te pedir, ó Espírito Santo de Deus, nos ajude. Nos orienta, Pai, nos orienta a criar os nossos filhos para Te adorarem. Para Te adorar em espírito e com verdade. Em espírito e com verdade. Que toda máscara caia por terra. Meu Deus, toda máscara, toda mentira, todo engano, nos ajuda, Pai, a sermos para eles exemplo, testemunha viva, que não haja nenhuma incoerência naquilo que eu falo e na minha maneira de agir, Pai, mas que eu possa agir com coerência. Que possamos agir com coerência. Senhor, trabalha. Jesus trabalha. Meu Deus, trabalha. Vai de encontro a cada família, a cada mãe, a cada descendência. Vai jogando por terra, Pai, toda a história de maldição. Meu Senhor, arrebenta a corrente. Quebra os grilhões, cadeados, ó Pai. Joga por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Dê autoridade a essa mãe, Pai. Dê autoridade. Dê autoridade. Ensina essa mãe a criar. Ensina. Porque vamos prestar contas a Ti, Pai. É herança. E herança nós cuidamos. Herança não largamos de qualquer maneira. Mas nós cuidamos. Mas nós zelamos por ela. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, Senhor. Mas lá no final vem a recompensa. Oh Deus, meu Deus, vem a recompensa. Quando eles chegam à fase adulta, te conhecendo, sabendo quem tu és, para o propósito a qual vieram a este mundo, meu Deus. Pai, nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.